Oi pessoal, tudo bem? Bom, no último vídeo a gente conversou um pouco sobre algumas noções gerais a respeito do extrato previdenciário do INSS e hoje a gente vai continuar essa conversa falando sobre as principais pendências que costumam aparecer no CNI, certo? Bom, uma das pendências que eu costumo ver praticamente em, 80% dos extratos que eu analiso é uma pendência chamada PREMI-EXT. Eu sempre explico que no extrato previdenciário podem aparecer siglas que começam com 3 letras. Uma dessas siglas começa com a letra P, a outra começa com a letra I e a outra começa com a letra A. Qual que é a que você deve se preocupar, né, na maioria dos casos? Com os indicadores que começam com a letra P. Por quê? Porque eles indicam uma pendência, um problema. Já os que começam com a letra I, eles indicam apenas um alerta, né? Então, é alguma informação que você precisa identificar ali, mas que não necessariamente vai ser relevante para o reconhecimento de direitos no INSS. O outro indicador começa com a letra A, ele geralmente indica ali a ocorrência de algum acerto, algum ajuste que você fez no seu extrato previdenciário. Nesse caso aqui, quando a gente está falando de indicador PREMI-EXT, o que é que vocês precisam se atentar? Que essa sigla ela já entrega, resumidamente, o que está acontecendo e qual que é o problema. Por quê? Cada uma dessas letras tem um significado. O P significa pendência, o REM significa remuneração e o EXT significa extemporaneidade. Como assim, né? Vamos traduzir. Extemporaneidade nada mais é do que algo que foi feito fora do prazo. Então, foi feito fora do tempo que era previsto para aquela informação ser repassada para o INSS. E é exatamente o que acontece aqui. Eles estão indicando que a remuneração foi informada ou que as contribuições foram recolhidas fora do prazo pela empresa. E por que pela empresa, né? Porque essa sigla em específico, ela costuma aparecer mais em extratos previdenciários de contribuintes individuais que prestaram algum serviço para uma pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala de empregado, também pode acontecer esse problema da extemporaneidade, mas vai aparecer outra sigla, tá? É um pouco diferente. Depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Mas aqui realmente é no caso dos contribuintes individuais que prestaram um serviço a uma pessoa jurídica e esta empresa repassou as contribuições daquele segurado fora do prazo que ela tinha. E quando isso acontece, o INSS ele fica sabendo e pode prejudicar o reconhecimento de direitos daquela pessoa na Previdência Social. Então, é bem importante tomar cuidado com essa sigla e se atentar sobre quais são as ferramentas que você pode utilizar para resolver. E assim, só para alinhar, né? O INSS, a Previdência Social, no geral, eles entendem o quê? Que o fato de a empresa ter recolhido aquela contribuição fora do prazo não pode prejudicar o segurado, né? Afinal, a pessoa não tem culpa que a empresa repassou aquelas contribuições fora do prazo ou que aconteceu outro problema ali. Então, o que é que eles falam? Tudo bem, a pessoa não tem culpa, porém, ela vai precisar comprovar a regularidade daquele vínculo, porque, a princípio, se você não faz isso, o INSS ele está entendendo que existe alguma irregularidade ali, por mais que a culpa tenha sido da empresa, sabe? Então, na prática, eles falam isso, que no final das contas não prejudica o segurado, porém, o segurado tem esse ônus, essa responsabilidade de fazer uma comprovação que muitas vezes é problemática, né? Porque às vezes é uma contribuição muito antiga, às vezes a pessoa não guardou a documentação e aí realmente não consegue fazer a validação e a regularização dessa pendência no INSS. Mas eu vou explicar aqui para vocês quais são os principais documentos que vocês podem usar e qual é o procedimento adequado para resolver essa irregularidade no INSS. Bom, se a gente está falando de um problema na remuneração, então o ideal é que você reúna documentos comprobatórios de que você prestou aquele serviço, recebeu uma remuneração e também que foi ali descontado o valor do INSS do seu contra-cheque. Então, quais são os documentos que se prestam a fazer isso? Contra-cheques, olerites, recibos de pagamento ou, às vezes, até mesmo uma declaração específica fornecida pelaquela empresa, tá? Mas aí você precisa saber com alguns detalhes quais são
os requisitos que precisam constar nessa declaração, tá? Não é qualquer declaração que vai servir para resolver esse problema. Depois de reunir esses documentos comprobatórios, você vai poder abrir no INSS um protocolo chamado Acerto de Vínculos e Remunerações. Nesse protocolo, você vai dizer para o INSS quais são as competências, ou seja, os meses que estão acontecendo aquela pendência, e também anexar nesse procedimento que vai ser aberto lá no site do meu INSS os documentos que você reuniu para tentar encerrar essa divergência, tá? E aí, esse tipo de procedimento, a depender da agência que você dá entrada, pode demorar alguns meses, certo? E também é algo que você consegue fazer no próprio requerimento da aposentadoria. No entanto, se ainda estiver um pouco longe para que a sua aposentadoria seja ali cumpridos os requisitos, eu recomendo sempre que você faça esse ajuste, essa atualização no seu cadastro com mais antecedência, para já deixar tudo encaminhado. E para finalizar, para deixar esse vídeo bem completo, eu quero só alertar a respeito de uma única situação em que não é possível fazer o ajuste aqui dessa pendência, que é quando, por exemplo, a pessoa é sócio administradora de uma empresa e, portanto, ela contribui para o INSS como uma pessoa contribuinte individual prestadora de serviço à pessoa jurídica. Por quê? Porque aqui você, como sócio administrador dessa empresa, é que tem a responsabilidade de fazer os recolhimentos em dia. Então, não dá para a gente aplicar aquela lógica e aquele raciocínio de que a empresa, né, um terceiro, teria essa responsabilidade, porque aqui no caso, meio que a empresa se confunde ali com o sócio administrador e as responsabilidades acabam se reunindo. Então, nesse caso em específico, não é possível, realmente, se você fez o recolhimento fora do prazo, aquelas remunerações não vão poder ser contabilizadas na sua aposentadoria. A única forma de resolver isso seria se, por exemplo, você tivesse guardado as DARFs, né, os comprovantes de pagamento daquela contribuição, indicando que elas foram feitas dentro do prazo. Então, nesse caso, você conseguiria fazer ali a comprovação no INSS para demonstrar que foi feito dentro do prazo. Agora, se realmente foi fora do prazo, não existe essa possibilidade, tá certo? Então é isso, muito obrigada por assistir o vídeo. Se você precisa de alguma orientação mais específica, pode me procurar, eu vou deixar aqui os meus contatos para agendamento de consultoria na legenda. E também pode deixar suas dúvidas, seus comentários e os seus relatos aqui embaixo. Muito obrigada!